Das principais que mais assolam os prefeitos durante as campanhas é a distribuição gratuita de bens, que a legislação veda, salvo situações excepcionais, a utilização de bens públicos em benefícios próprios ou de candidatos ou partidos e, especialmente, ao remanejamento de servidores no âmbito da administração pública municipal. No último ano de mandato, tem duas situações com as quais ele deve se preocupar um pouco mais, dar mais atenção. Nos últimos 180 dias do mandato, ele não pode aumentar a sua despesa com o pessoal, criar despesa nova com o pessoal. Esse é um cuidado que ele tem que ter, então, é uma das restrições que a Lei de Responsabilidade faz para o último ano de mandato. E a outra restrição que ele deve tomar cuidado também, e que é bastante importante, é que nos 2 últimos quadrimestres, ou seja, nos últimos 8 meses, ou seja, a partir de maio de 2016, ele tem que ter um maior equilíbrio ainda nas contas, porque ele não pode criar despesa para a qual ele não tenha disponibilidade de caixa, ou no exercício ou no exercício seguinte, que é o que nós chamamos restos a pagar. Ou seja, ele pode até criar uma despesa, mas ele deve ou quitá-la no exercício de 2016 ou deixar recursos para que sejam quitadas nos meses seguintes do exercício de 2017. Gostaria de alertar os senhores prefeitos de que eles vão prestar contas ao Tribunal de Contas no ano seguinte ao encerramento da sua gestão, ou seja, eles não estarão mais à frente da Prefeitura em março de 2017. Por isso, durante todo o seu mandato, ele deve ter cuidado com a sua gestão, mas especialmente neste ano de 2016, nós sugerimos que eles tomem algumas medidas diferenciadas, tais como determinar por portaria uma data a partir da qual não serão mais emitidos empenhos nem efetuados pagamentos de qualquer forma, exceto os especificamente autorizados por ele. O último ano de mandato, nós costumamos dizer que se trata de um ano de checagem. Os prefeitos devem ter o cuidado de fazer uma revisão dos procedimentos que adotaram durante a sua gestão, corrigir aquilo que é passível de correção, buscar justificativas para eventuais irregularidades que não sejam passíveis de serem sanadas. Então, repito, é um ano de uma espécie de auditoria interna a ser feita pelo prefeito e sua equipe. O aumento com publicidade institucional deve observar a média de gastos dos últimos 3 anos, ou do último ano, o que for menor. No último ano de mandato, nos últimos 180 dias, ou seja, então, a partir de julho, ele não pode aumentar as despesas com o pessoal. Isso não significa que ele não possa contratar, que ele não possa realizar concurso público, que ele não possa alterar o quadro dele de pessoal. O que acontece? Tudo que foi aprovado em lei antes de julho de 2016, ou seja, houve uma aprovação de concurso ou houve uma aprovação de criação de cargos em comissão ou qualquer outro tipo de cargo, ele pode realizar. Porque nós temos que ter em mente que o último ano de mandato não significa que o gestor vai congelar a sua administração, que ele vai deixar de fazer todas aquelas atividades que são necessárias para atender a comunidade. Então, há algum mito em torno disso? Ele não pode nomear, não pode criar cargos. Eles podem ter sido criados antes de julho de 2016, pode haver autorização para fazer concurso, o concurso pode ser feito e as pessoas podem ser até nomeadas, ele não pode aumentar a despesa com o pessoal. Ele poderia fazer um pronunciamento de caráter oficial. Poderia fazer esse pronunciamento de caráter oficial com relação a questões de governo, a questões de interesse público. Porém, há limites. As emissoras de TV, elas não podem jamais dar tratamento privilegiado a um determinado candidato
a partir, salvo engano, de 30 de junho do ano da eleição. Então, no meu ponto de vista, essa vedação atrairia um determinado pronunciamento oficial. É claro que há circunstâncias de emergência, de calamidade, que porventura possam induzir uma necessidade ou a necessidade de um pronunciamento. Aí a questão é de analisar cada caso, mas há que se ter muito cuidado com isso para que o próprio processo eleitoral não seja desvirtuado pelo uso indevido de um meio de comunicação social. Basicamente, servidor público, no exercício do seu trabalho e no horário de expediente, ele não pode ser utilizado para fins eleitorais. Na verdade, a gente estaria aí diante da utilização da máquina pública para fins não públicos. E tanto é assim que a própria legislação eleitoral, lá no artigo 73, veda esse tipo de conduta. É bom dizer, no entanto, que o servidor público ele não está proibido de fazer a campanha para o seu candidato, desde que fora do seu local de trabalho e fora do seu horário de expediente. Isso é uma conduta totalmente vedada pela legislação eleitoral. Ele não pode participar nem diretamente da inauguração de obras. Não só o prefeito, como agora também todos os vereadores candidatos durante o pleito. Então, esta é uma conduta que deve ser observada à risca, porque até pouco tempo era uma das situações que mais causava transtornos aos agentes políticos durante o período eleitoral. Se antes as nossas campanhas tinham aproximadamente 90 dias, esta terá apenas 45 dias. Os prazos de convenção partidária, limite para a data do registro foram modificados, meios de propaganda foram proibidos, como cavaletes, faixas nas ruas, bonecos e afins. Outros meios de propaganda foram restringidos, como a propaganda em bem particular, restringida apenas a um papel ou um cartaz com metragem máxima a meio metro quadrado, e por aí vai. Há também, nesta eleição de 2016, uma proibição muito importante, que é a proibição de doação de pessoas jurídicas para candidatos, fruto de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, todo esse estado de coisas nos relegará, em suma, uma eleição curta, com pouquíssima propaganda e talvez sem recursos. Os prefeitos devem ter, acima de tudo, cautela, porque é um ano onde as disputas são acirradas e esta legislação deve ser rigorosamente observada. Em qualquer caso, em caso de dúvida, adota-se sempre a cautela.